Oi, eu sou o Márcio Zanon, autor de Sonatine e de futuros livros que eu ainda nem escrevi, mas você vai querer ler. Bem-vindos ao meu universo. Então, eu vou voltar a escrever. Eu fui abrir fui olhar aqui no computador, aí eu fui ver a última vez que eu escrevi, né, que foi o Sonatine final. 16/10/2021. Faz 3 anos e 5 meses, quase 3 anos e meio. E aí agora eu quero voltar a escrever. E aí que eu falei pra vocês, né? Que agora eu vou compartilhar, né? Minha rotina de escrita com vocês. Os dois coçando inteiro. E aí vai ser isso agora que eu vou começar a fazer. Então, vamos lá, né? Eu já tinha falado, esse vai ser a continuação do meu primeiro livro Sonatina. Então é o Sonatina 2, né? Mas não é esse título, é outro título, que eu já sei, mas que eu vou falar só lá quando tiver tudo concluído. Então vai ter o nome de um projeto. Esse projeto vai chamar Projeto Aurora. O título desse vai ser o Projeto Aurora, que eu estou escrevendo agora. Então depois, quando tiver o título tudo, vocês vão ficar sabendo mais ou menos o que é. Depois vocês vão entender por que o Aurora. Ou não sei. Aí vai cada um da sua interpretação. Então, eu estava pesquisando muita coisa de como é que faz o parágrafo sem ser o tab, né? E as duas sempre olhei na minha trilha sonora. O parágrafo que eu não lembrava como é que fazia o alinhamento, tudo. Esqueci total, assim, de tudo que eu tinha que fazer. Mas vamos lá, né? 3 anos sem escrever. E aí eu vou começar pelo prólogo. Então, esse primeiro vídeo dessa nova etapa aí vai ser o prólogo, que eu vou começar a escrever. E aí tem um problema nesse prólogo. Na verdade, eu tinha um prólogo para fazer, que eu tenho desde que eu sabia que eu ia fazer esse livro, tinha um prólogo para fazer. Só que aí, conforme eu fui montando a estrutura dele, tudo, ele surgiu um outro prólogo que eu queria fazer. E agora eu tô confuso em qual prólogo eu vou colocar. Um faz mais sentido para a história desse segundo livro, do desenvolvimento todo. Agora você veio para cá. Então um faz mais sentido para esse segundo livro, que é esse segundo prólogo que eu quis montar. O primeiro não faz sentido para este livro, mas faz para a história. Então eu não sei. Eu vou começar a montar o que eu fiz, o segundo prólogo, que eu acho que faz mais sentido para essa história. E aí depois que eu terminar tudo, eu vou fazer um outro prólogo. E aí qual coisa eu encaixo no próximo, ou troco, não sei, mas por enquanto eu tenho 2 prólogos que eu queria colocar, né? Prólogo é aquele início que não vai ter ligação direta com a história, mas tem. Vocês vão entender. É igual o primeiro também. O primeiro tem um prólogo, né, que ele faz uma ligação com a história. Se você ler até o final, você entende o que é o começo ali. Mas ele não depende, é uma informação além da história. E é isso, vamos lá, né? Vamos voltar a escrever para ver como é que vai sair. Tô animado. Domingo, ó, hoje é domingo, dia 30/3. Então, é isso. Vamos ver quanto tempo. Eu quero tentar fazer isso todos os dias, pelo menos uma meia horinha eu escrever alguma coisa, 1 hora. E ver o que eu vou conseguir fazer, né? Mas é isso. Vamos lá? Vocês vão ver, é um vídeo eu digitando, tá? Aí às vezes eu vou parando para falar alguma coisa.
já tô escrevendo há 1 hora. Nossa, fazia muito tempo que eu não ficava esse tempo escrevendo. Não escrevia nem 5 minutos. 1 hora escrevendo. Eu já escrevi 3 páginas. E eu ainda estou na mesma cena do prólogo. Vou demorar um pouco mais, né? Como eu não estou mais acostumado, mas acho que é isso. É porque esse prólogo, como ele é o segundo que eu estava pensando, ele não tinha umas ideias fixas como eu tinha do outro prólogo do primeiro. Então o outro ele era bem mais definido. Esse aqui, eu sei onde ele começa, eu sei onde ele termina. O meio é mais ou menos assim, mas eu tenho a noção do que eu quero. Então ele demora um pouco mais para eu desenvolver. É isso que eu percebi. Mas eu tô gostando. Tô gostando do que eu tô fazendo. Eu tô percebendo assim que eu volto uma frase ou outra, tem umas coisas que eu não tava lembrado, assim. E eu tenho um problema quando eu escrevo, que eu lembro que o meu revisor que fez de Sonatina falou, que eu falo como o Yoda. Eu falo umas coisas ao contrário, assim. E aí eu reparei aqui numa parte do texto. E aí eu já arrumei já. Mas depois vai ter a revisão, né? Então eu consigo arrumar isso depois. Agora é um primeiro rascunho, assim, que eu gosto de escrever direto, sem parar. Assim, até o final, né? Não é que eu não vou parar direto, né? Vocês entenderam. E aí eu vou diretão nele, no livro todo, e aí depois eu vou voltar e vou revisar, e vou capítulo por capítulo, e aí vou revisar de novo, e vai ser todo aquele negócio. Mas tô gostando. Tô com dor nas costas já. Nossa, é fogo, né? Mas eu ainda tô na mesma cena e eu não desenvolvi o que eu quero desenvolver. Mas tá indo. Tá indo. Finalmente, né? Vamos lá. Vamos continuar. Basicamente, 1 hora e meia depois, terminei uma cena. Deixa eu ver quantas páginas deu. Páginas de Word, 6 páginas. E ainda tô no prólogo. Esse prólogo tem 2 cenas. Então a primeira terminei. E agora vou começar a segunda. Mas eu não sei se eu começo agora. Se eu dou um tempo. Nossa, dá uma canseira, Jesus. Eu tô cansado de pensar. Que eu lembro que eu tinha cansado. Nossa, mas meu braço. Eita, tô digitando pouco, porque não tava acostumado. Bom, mas pelo menos saiu a primeira cena do prólogo. 6 páginas depois de Word. Quantas palavras foram? 1.557 palavras. Isso é muito. Pra quem não escrevia nada, né? Quase. Mas é isso. Eu vou fazer agora. Tomar uma água, dar uma respirada. Acho que eu vou começar essa segunda cena, mas eu acho que eu vou deixar um pouco pra amanhã pra fazer. Porque eu quero voltar aos poucos, entendeu? Ficar muito tempo, depois eu vou achar que eu tenho que fazer muito tempo. Eu me saboto. Eu me auto-saboto com a intenção de me sabotar. Blogueirinha feia. Mas é isso. Daqui a pouco eu continuo. E vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer uma meia hora por dia, pelo menos. Aí de final de semana fica um pouco mais. Mas tá indo, tá indo. Bora. Uma coisa que eu tava começando pra esperar escrever pra lançar os vídeos. Hoje é dia 30, né? Que eu já falei. 30 de março. Esses vídeos eu gravei há um bom tempo. Já. Não lembro nem quando que foi. Acho que já faz mais de um mês. Já faz mais de um mês. E eu falei, quando eu começar a escrever, que eu já tiver o primeiro vídeo já engatilhado escrita, eu começo a postar os outros.
Então, provavelmente, eu tô gravando esse vídeo na semana que eu tô lançando os vídeos que eu fiz. Seu tempo real e sobrenatural. Mas aí, quando eu for colocar os vídeos, se for ainda nesse, no prólogo, eu falo aqui, senão eu vou falando quando tiver o próximo. É isso. Bora escrever. Foi dia 2 escrevendo, voltei. Era domingo, dia 30, né? E aí, dia 31 eu não fiz nada. Fiquei assistindo série, Big Brother, novela. E aí, dia 2, literalmente dia 2, no dia 2, escrevi. Passei agora quase 1 hora escrevendo. Deu 1.500 palavras mais ou menos. Mas finalizei o prólogo. Tá bem legal, do jeito que essa segunda parte. Depois eu vou revisar, porque tem umas coisas que eu acho que eu vou ter que dar uma enxugada ou colocar umas coisas a mais que elas precisam. Mas no geral é isso. Finalizei o prólogo. E agora vamos para o capítulo 1, que aí vai ficar para o próximo vídeo. Tá? É isso. Eu acho que eu não vou terminar aqui, não. Vou terminar com uma outra coisa. Mas aí eu vou falar no próximo vídeo. Voltei. Preciso fazer umas considerações. Eu ia terminar de um jeito, mas vou terminar de outro. Eu preciso me organizar no tempo. Que eu não estava acostumado, né? Essa rotina de escrever tudo. Eu preciso ter um tempo específico para isso. Domingo eu fiz um horário, aí segunda eu não fiz. Aí hoje eu fiz, era 10 para meia-noite. Quase isso. Não, 20 para meia-noite. Aí terminei agora, era eu olhando pro lado como se tivesse um relógio aqui. É quase 1 hora da manhã. Então assim, eu não gosto de escrever tarde. Eu acho que de dia eu consigo ir melhor. Mas ficou bom que eu escrevi. E agora eu tenho que me adaptar, fazer uma rotinazinha pra eu poder escrever sempre, pelo menos todo dia. Eu falei que eu ia escrever meia hora hoje. Porque já tá tarde, ficar meia hora. Aí fiquei 1 hora lá escrevendo. Me empolguei, falei, não vou parar agora e fui. Mas é isso. Prólogo terminado. E agora capítulo 1. Vamos começar. Que tem que começar mesmo. Eu espero que amanhã... Não, amanhã eu não vou conseguir. Amanhã tem gravação do podcast. Se você não escuta, logado. Vou colocar aqui o link também. Que eu faço com os amigos meus. Eu tava só participando, né? Falando umas besteiras. Mas é isso. E então, até o próximo vídeo. Então, se inscreve aqui, deixa o gostei, me segue nas redes. E até a próxima. Qualquer coisa aí, comenta aí. Vocês acham? Vocês estão escrevendo também? Já passaram do primeiro capítulo? Estão escrevendo o primeiro, o segundo, o próximo? Tá me falando aí. É isso. Beijo. Até.